Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bom dia. Bom dia, Olívia. Você foi a primeira a entrar? Que coisa mais linda, hein? Que fofura. Bom dia, linda da tia. Glória a Deus. Bom dia, Bia. Que surpresa boa, né? Primeiro a entrar na live é a Olívia. Glória a Deus. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu imaginei mesmo. Mas tá bom aí, ó. Alegrou aí mais um pouquinho o nosso dia, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmã Nivalda, bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o Senhor. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Irmã Marlene, Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Renovar-te personalizados. Daiane, Deus abençoe sua vida. Que Deus venha abençoar muito seu trabalho esse ano, viu? Amados, essa menina faz coisas maravilhosas. A Gu também, doçuras da Gu. Uma delícia, né? Coisas gostosas demais. Né? Li Fogaça, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Luísa, Deus abençoe, em nome de Jesus. A vitória é sua, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já entrou com provisão aí, né, em algo que vocês necessitam, em nome de Jesus, né? Glória a Deus por isso, porque nós servimos um Deus que ouve orações, um Deus que sonda corações, um Deus que responde mesmo as orações. Nunca deixe de crer na sua oração, nunca deixe de crer que Deus está te ouvindo, não deixe de crer, porque o amor de Deus ele vai além de toda expectativa humana, né? O amor de Deus ele é sobrenatural. E eu quero adorar o Senhor nessa manhã, eu quero glorificar o nome do Senhor nessa manhã, pela bondade e misericórdia que Ele tem tido para com todos nós. Irmã Vera Lúcia, bom dia, espero que você esteja tendo uma recuperação abençoadíssima, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Ontem eu não estive com vocês aqui, eu tinha avisado, né? Um dia antes, deixei ontem um recadinho também no status, mas algumas pessoas ainda me perguntaram, né? Sentiram falta da live. Fico feliz por isso, né? Fui resolver algo pessoal, né? Particular, e eu creio que muito em breve eu vou ter aí testemunhos maravilhosos para contar para vocês, né? Disso que eu fui resolver ontem. Ontem Deus me surpreendeu de uma forma maravilhosa, né? Tudo debaixo de muita oração. E Deus, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus pelo que Ele já começou a fazer ontem, né? Então, louvado seja Deus por isso. Confie em Deus. Não murmure, não reclame. Em nome de Jesus, risca isso da sua vida. Murmuração. Risca isso da sua vida. Agradeça a Deus, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, sempre nós temos algo a agradecer, né? Bom dia, Aline Patti, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço aí para toda a família, né? Família que eu amo também muito. Então, queridos, risca murmuração, seja grato a Deus em toda circunstância da sua vida. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa exercitar a gratidão. Você sempre vai encontrar algo para agradecer, você sempre vai encontrar. E às vezes nós ficamos murmurando, reclamando, e a gente deixa de ver as bênçãos, a gente deixa de viver as bênçãos. Bom dia, irmã Rita. Bom dia, que bom ter você aqui conosco hoje. Bom dia, irmã Cecília, Deus te abençoe. Ana Caroline, bom dia, Deus te abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, amados, vamos deixar a murmuração, a reclamação de lado. Vamos olhar para Deus, vamos buscar, né, no nosso dia a dia, motivos que nós temos muito para agradecer. Agradeça,
Agradeça. Olha, eu quero muito que você viva isso na sua vida. Eu quero que você viva esse milagre da gratidão. Eu quero que você viva isso na sua vida, sabe? Eu quero que Deus olhe para você, olhe para mim e diga verdadeiramente, eles me amam, verdadeiramente eles acreditam e confiam em mim. Eles colocaram a vida no meu altar e verdadeiramente foi real, foi sincero. Que Deus encontre em nós um coração sincero, contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração aberto a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, gratidão, gratidão pela sua vida, gratidão por esse dia, gratidão a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo que está conosco, gratidão pela minha casa, gratidão pela minha família, pelo meu esposo, gratidão a tudo que Deus tem feito, a tudo que Deus tem permitido na nossa vida, né? Até mesmo as coisas difíceis, complicadas, que a gente às vezes no momento não entende, mas depois nós vamos entender, né? Por que Deus às vezes permite certas coisas. Nós vamos ter uma compreensão maior. Então, gratidão. Dani Gomes, bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Jesus o nosso amor. A Jesus o meu respirar. Né? E ao Espírito Santo, gratidão por estar aqui presente entre nós. Ele está aqui e Ele está aí com você agora. Sabe? Essa semana Deus ele está liberando chaves. Algumas chaves para nós vivermos um 2022 diferente do que nós vivemos em 2021. Se foi bom, pode ser melhor ainda, tá? Se não foi bom, pode ser diferente esse ano. Bom dia, Aline. Deus te abençoe. Priscila, bom dia. Beijo para Alice. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, essas chaves que Deus falou comigo, né, para serem liberadas sobre nós, elas precisam ser colocadas em prática. Não adianta eu vir aqui falar e você não praticar, assim como eu também. Toda vez que Deus fala comigo, trata comigo, Ele trata ali comigo, depois eu venho aqui e transmito para você o que Deus falou comigo também. Então eu estou aprendendo, eu não estou aqui te ensinando, eu estou aqui aprendendo primeiro. Deus está falando comigo, Deus está trabalhando na minha vida, aí depois eu venho aqui e eu quero muito que você aprenda também, porque está fazendo muito bem para mim. Está me moldando, está tratando comigo, está me tornando uma pessoa diferente, melhor em Deus. E é isso que eu quero para a sua vida. Então, nós falamos de algumas chaves. Nós falamos na segunda-feira, né, sobre o poder da fé. Nós falamos aqui, eu vou até relembrar aqui no meu devocional. Não, nós falamos sobre o poder da decisão. O poder da decisão, né, das decisões que nós temos que tomar. O poder da fé, para nós sempre usarmos essa ferramenta que nós temos, que olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos também do poder da coragem. E quando nós falamos do poder da coragem, isso foi na quarta-feira, eu falei para vocês que eu ia usar 2 personagens para falar. Nós falamos sobre Davi, a coragem que Davi teve ao enfrentar, né, Golias. E ele foi corajoso porque ele não estava sozinho, ele foi em nome de Deus. Ele foi ali com uma orientação de Deus, ele estava respaldado pela presença de Deus sobre a vida dele. Então foi muito boa essa live, se você não assistiu também, vai lá, assiste, Deus falou muito forte conosco. Hoje eu quero falar de um outro homem também que foi muito corajoso. Mas esse homem, ele alinhou a coragem com a prudência. Então, a nossa chave para sexta-feira vai ser o poder da prudência. O poder de sermos prudentes em tudo que nós vamos fazer, decisões que vamos tomar, caminhos que vamos seguir, tudo, projetos que nós vamos fazer, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter muita prudência, né? Então, o que nós vamos aprender? Com quem eu quero hoje, que eu aprendi e eu quero passar para você? Eu aprendi com Neemias.
o profeta Neemias. Se você anota, você pode anotar. Eu quero que você anote Neemias capítulo 1, porque na verdade essa leitura tem que ser feita. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, você tem que ir, né, lendo a história no início aí de Neemias, para você entender, né, como foi que Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa na vida de Neemias. Então Neemias, ele era profeta do Senhor. Neemias, ele também foi levado cativo, né? Ele estava, a Bíblia diz que Neemias, ele estava, quando na época, né, do reinado do rei Artaxerxes, ele estava, que era rei da Pérsia, né? Neemias, ele estava em Suzã, que era a capital daquele país, né? E os irmãos de Neemias, pessoas que Neemias conhecia, tinham ficado em Jerusalém, porque parte daquele povo tinha sido tomado como cativo, estavam no cativeiro, foram levados para os palácios. Nós falamos sobre Daniel, inclusive, né? Daniel, seus amigos que estavam também num palácio. E então Neemias, ele estava servindo o rei. Ele diz, eu era copeiro do rei. Então ele tinha uma posição muito boa diante do rei. Servir o rei, ser copeiro do rei, era uma posição de confiança do rei. Então Neemias estava lá servindo ao rei, servindo aquele lugar, servindo aquela cidade, longe da sua cidade natal, longe do seu povo, longe dos seus irmãos. E a palavra diz aqui no capítulo 1 que então Neemias, ele pediu notícias sobre o povo judeu, notícias de Jerusalém. E as notícias que chegaram para ele foram notícias ruins, né? As notícias que chegaram eram que os muros da cidade estavam quebrados, as portas estavam queimadas, a cidade estava em total destruição, o povo estava perecendo naquela cidade. E aquela cidade era a cidade dele. Lá ele deixou família, lá ele deixou amigos, quer dizer, ele deixou não, né? Trouxeram ele, né, como cativo. Então ele veio, né, como um escravo, e a família ficou lá. Então, preste atenção, quando Neemias ele recebe essa notícia, o coração dele fica quebrado. O coração dele na hora lhe entristece, o coração dele fica abatido, porque ele recebeu essa notícia de pessoas que ele amava, de um lugar que ele amava, de um lugar onde ele nasceu, um lugar que ele tinha amor por aquele lugar e amor pelas pessoas, inclusive familiares. Então, ao receber essa notícia, a palavra vai nos dizer aqui, no versículo 4 do capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, vai dizer assim, ó, quando eu ouvi isso, ou seja, quando ele recebeu essa notícia, ele sentou, ele chorou. Ele não ficou indiferente à notícia. A notícia era triste, a notícia era ruim, a notícia era má. Então ele sentiu, o espírito dele sentiu a dor daqueles que estavam lá. O espírito dele sentiu a destruição que estava lá. Então Neemias sentiu tudo aquilo, né? Sentiu, então não tinha como. Ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, ele sentiu angústia. Com certeza ele pensou muitas coisas naquele momento. Então é inevitável o sentimento. Muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim, nós recebemos uma notícia má, sabe? E às vezes você fica ali triste, angustiado, você até chora, porque ele fala aqui, olha, quando eu vi isso, eu sentei e chorei, porque o sentimento explodiu dentro dele. Não é errado isso. Você, quando sabe de uma notícia, quando você recebe a notícia da perda de alguém que você ama, quando você recebe uma notícia assim de alguém que, alguma pessoa ou alguma situação que você não esperava, que entristece teu coração, não é errado você ficar triste, não é errado você chorar, não é errado você pôr para fora o que você está sentindo.
sabe? Não é errado. Às vezes tem pessoas que querem ser forte demais e reprime isso, reprime o choro, reprime o sentimento. Não é errado. Às vezes está uma angústia aqui dentro e você tem que chorar para pôr para fora. Às vezes está aquela dor aqui dentro e você tem que chorar. É a maneira de você tirar isso de dentro de você. Não é errado, sabe? Não é. Então não fique assim, ai não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajosa, eu tenho que ter fé, eu não posso chorar. Não, você pode chorar. Você pode chorar. Sim, você pode sentir a tristeza, você pode sentir a dor, você pode sentir isso dentro de você. Afinal de contas, nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos dentro de nós, sabe? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu não posso chorar. Se eu chorar é um sinal de fraqueza. Não é. Dependendo da situação, não é sinal de fraqueza, não. De forma alguma, eu estou dizendo para você, não é. Às vezes você ouve um hino, você sente aquele mover do Espírito dentro de você e você começa a chorar, você nem sabe por que você está chorando. Você chora de alegria, você chora porque o Espírito está trabalhando aqui dentro de você. São suas emoções movendo dentro de você. São as suas emoções aí se agitando dentro de você. Não é errado você chorar. Quando eu me converti, que eu fui para a igreja, eu parei de usar maquiagem, porque eu chegava na igreja, todo culto eu chorava, todo louvor eu chorava, porque Deus estava movendo, o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim. Então eu parei de usar aqueles lápis, aquelas coisas, porque eu saía da igreja toda borrada, manchada. E para mim isso não foi nada de errado, porque eu me entregava àquele momento, eu ouvia a voz do Senhor, eu abri meu coração, que o Espírito Santo moveu dentro de mim de uma forma extraordinária e move até hoje, sabe? Então assim, não é errado, sabe? Às vezes se lê uma palavra, você fala, Deus, que coisa maravilhosa, e você chora. Sentimentos, nós temos sentimentos. Neemias também tinha sentimento. Então ele sentou e ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estava sofrendo. Chorou por saber de uma notícia tão triste, tão doída, que ele recebeu. Então não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado em você chorar. Agora, o que você vai fazer com esse choro? O que você vai fazer depois da notícia ruim? Depois que vem aquela bomba, vamos dizer assim? Aí é que é o X da questão. Porque quando Neemias diz assim, olha, eu sentei e chorei, ele não só ficou chorando, porque aí que é o problema. Se você fica só chorando, só lamentando e chorando, não vai adiantar. Você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que fazer algo a respeito daquilo. E ele diz assim, ó, durante alguns dias eu fiquei chorando. Não comi nada, ou seja, ele jejuou. Ele chorou e ele jejuou e orou a Deus. Então o choro dele foi intenso, mas ele não ficou só no chororô. Ele se posicionou. Ele jejuou e ele orou a Deus com relação ao que estava acontecendo. E aí então ele pega e fala com Deus a respeito das promessas que Deus tinha para o povo dele. E ele estava incluso nessas promessas. E aí então ele ora a Deus, fala com Deus, pede graça a Deus para que ele tomasse uma atitude. Ele sentiu dentro dele que ele iria até Jerusalém. Ele iria ser um grande líder ali para restaurar aquela cidade, restaurar os muros, restaurar as portas e levar esperança para aquele povo. E Deus confirmou no coração de Neemias isso. Deus chamou Neemias para isso. Então ali vai começar algo que é o poder da coragem. Neemias, ele não foi desencorajado, ele chorou, ele lamentou por vários dias,
mas ele teve coragem, porque ele jejuou, consagrou, ele orou e Deus falou com ele, e ele sentiu no seu espírito que ele tinha que tomar uma atitude, que ele tinha que tomar uma decisão, que ele tinha que cumprir aquilo que Deus estava estabelecendo no coração dele, que era voltar lá e restaurar aquela cidade. Então Neemias se encheu de coragem, orou ao Senhor e falou com o Senhor para que ele encontrasse a graça e o favor do rei. Porque como que o rei ia liberar Neemias para ir lá para restaurar aquela cidade? Mas a palavra diz que teve um dia que Neemias estava servindo a comida para o rei, e o rei conhecia muito bem Neemias. Então o rei olha para Neemias e fala: se tem alguma coisa acontecendo, eu estou vendo que você está com seu semblante diferente, você está diferente dos outros dias. E aí então Neemias fala com o rei. Antes dele falar, ele faz uma pequena oração em espírito, colocando aquela situação diante de Deus, e aí então ele fala com o rei, e ele encontra o favor do rei. O rei, ele abençoa Neemias para ir até Jerusalém. E Neemias vai até mais longe. Neemias, ele vai pedir para o rei, cartas para que ele tivesse o acesso até Jerusalém. Ele pede para o rei falar, com o dono das madeiras, para que oferecesse madeiras para ele reconstruir aquelas portas, tudo que fosse necessário. E Neemias foi uma pessoa tão digna enquanto ele ficou ali servindo o rei. Ele era uma pessoa tão cheia de Deus que o rei abençoou Neemias com tudo que Neemias precisava. Tudo. O rei, ele abençoou, porque é assim, quando nós andamos com a presença de Deus, quando o Espírito de Deus se faz presente dentro de nós, quando o nosso coração está cheio de Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza, Deus, ele vai usar quem ele quiser para te abençoar e para cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida. Às vezes nós não entendemos como, às vezes nós não sabemos qual é o caminho, às vezes nós não sabemos como vai acontecer. Mas é incrível como Deus abre portas, move o coração de pessoas, como Deus abençoa pessoas para cumprir um propósito na vida daqueles que ele chama. É incrível. Às vezes vem da onde você menos espera, às vezes vem de lugares que você menos espera. O rei podia falar: não, você é o meu empregado de confiança, você é meu copeiro, eu não posso deixar você ir. Mas Deus não fechou o coração do rei. Deus abriu o coração do rei em favor de Neemias, porque havia um propósito a ser cumprido, um plano a ser cumprido através da vida de Neemias. E Neemias teve coragem de dizer sim para Deus. Neemias foi corajoso em voltar para uma cidade destruída, um povo que estava desacreditado, para levar as boas notícias para eles, para levar para eles restauração, para ir lá e ajudá-los a reconstruir aquela cidade em nome de Deus. Assim é na nossa vida. Então veja bem, ele foi, mas aí é onde vai entrar o que eu falei para você, a prudência. Neemias, além de ser um homem assim corajoso, foi um homem de Deus. Ele tinha, lógico, sentimentos, a flor da pele quando ele chorou. Mas o que Neemias fez? Ele foi muito prudente. Ele primeiro, ele pegou a autorização do rei para ir. E isso já foi um sinal de prudência. Ele podia ter levantado, ele podia ter falado assim: ó, rei, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso lá, eu vou lá, é meu povo, é minha cidade, eu não quero nem saber, o senhor fica aí. Não, Neemias não fez isso. Ele fez tudo debaixo de oração, debaixo de jejum. Isso significa prudência, tá? Às vezes nós tomamos atitudes, às vezes nós fazemos algo no auge das nossas emoções e nós vamos arrepender depois. Então, quando você tem decisões a tomar, quando você for em algum lugar resolver alguma coisa, ore a Deus, coloque diante de Deus, peça direcionamento de Deus. Ontem, antes de eu sair da minha casa para ir resolver algo, eu orei a Deus. E Deus me deu uma palavra que está ali guardada para o momento certo eu falar sobre ela.
Então Deus me deu aquela palavra e eu fui debaixo daquela palavra. E foi maravilhoso, Deus me surpreendeu. Então ore, quando você sai para viajar, seja prudente, ore a Deus, consagre ao Senhor a sua viagem, consagre ao Senhor as estradas, consagre tudo ao Senhor. Quando você for fazer algo, tomar uma decisão que envolva a tua família, que envolva o teu futuro, que envolva a sua integridade física, moral, espiritual, ore a Deus. Seja prudente, busque um direcionamento de Deus. Sabe, existem coisas que nós temos que ter atitudes radicais. Existem coisas que nós temos que falar assim, não quero isso para minha vida. E existem coisas, não, isso eu quero, então eu vou fazer, eu vou em frente, porque Deus está falando comigo para ir. Mas tudo que você for fazer, tenha prudência. Até mesmo você que é solteira, que quer casar, que quer ter um namorado, ou você que está casado, que vai resolver alguma coisa na sua casa, né, junto com o seu marido, há uma reforma, uma construção. Ore a Deus. Pastor, mas você não está espiritualizando as coisas demais? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Deus, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que nos guarda. Ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Isso quer dizer o quê? Que se eu viver buscando a graça de Deus, a proteção de Deus, se eu estar debaixo da sua proteção, querido, pode vir vendaval, pode vir tempestade, nada vai me derrubar. Porque eu tenho Ele me protegendo, Ele me guardando, Ele comigo. Então eu não estou espiritualizando nada. A nossa vida, quando nós entregamos ela para Cristo, para Jesus, nós passamos a ser seres espirituais num corpo material vivendo nessa terra. Há um mover espiritual em volta de nós. Há uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E se eu ficar de braço cruzado, o mal vence. Então eu preciso ser prudente nas minhas coisas, prudente no que eu faço, prudente nas minhas decisões, prudente em tudo que eu vou fazer. Seja prudente. Né? O poder da prudência é fantástico para a gente ter uma vida de vitória. Quantas pessoas imprudentes aí, nossa, estão pagando um preço alto por sua imprudência? Por exemplo, uma pessoa pega um carro e fala, quero andar em alta velocidade, vou pegar aí 150, 60, 180 km por hora, 200 km por hora. Nossa, você olha e fala assim, poxa, você é corajoso, mas ele é um corajoso imprudente. Imprudente. E a coragem e a prudência precisam caminhar junto. Existem pessoas que perdem suas vidas e colocam outras vidas em risco por autoconfiança. Confia demais em si mesmo, confia demais na sua capacidade, sabe? Nós não sabemos, sabe? O perigo está à nossa volta. Há uma batalha espiritual contra nós. Então, prudência é necessária para a nossa vida, para a nossa caminhada, para as nossas decisões, para as nossas atitudes, para tudo que eu for fazer na minha vida. Eu preciso ser prudente. Porque às vezes Deus está mostrando para nós o caminho errado. E porque a gente não ora, não busca direcionamento, porque a gente é imprudente, a gente vai pelo caminho errado. E Deus está falando, não vai por ali. É esse o caminho. Mas nós vamos por nós. Então nós não temos que ir pela nossa força. Como Davi falou, nós vamos pela força do Deus vivo que habita em nós. E assim nós vamos ser prudentes, sabe? Neemias usou de prudência aqui com o rei. Depois ele usou de prudência quando ele chegou em Jerusalém. Ele não chegou lá como tal, bam, dizendo, olha gente, cheguei, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar a reconstruir o muro, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele não chegou assim não, de jeito nenhum. Como um homem de Deus que ele era, corajoso e prudente. Ele chegou lá e a Bíblia diz que durante 3 dias ele andou pela cidade para
ver o que estava realmente acontecendo, analisando a situação da cidade e não falou nada para ninguém o que ele tinha ido fazer lá. Muitas vezes nós erramos em ficar falando para as pessoas dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa vida pessoal, particular. Muitas vezes falamos demais. Isso é imprudência. É imprudência. Há momento de falar, mas há momento de se calar, há momento de ficar quieto. Há momento que você tem que falar só com Deus. Há momento que é entre você e Deus. Então que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos dê prudência para isso. Eu devo falar? Não devo falar. Eu devo comentar? Não devo comentar. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa até fala de coisas que nem deram certo. Aí não dá certo, dá tudo errado. A pessoa fica até por mentirosa, sabe? Nossa, olha lá, né? Falou e nada aconteceu. É chato isso. Não é bom. Então seja prudente. Ele chegou lá 3 dias, ele andou por aquele lugar. Ele foi ver o que realmente estava acontecendo na cidade. E ali então ele falou assim, olha, 3 dias eu não falei nada para ninguém. Eu fiquei quieto, buscando o quê? Ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Tem momentos que é assim, a gente precisa ficar quieto, se calar, ficar em oração, buscando a presença de Deus, colocando tudo na mão de Deus, para poder ouvir também a voz de Deus. Porque se tiver muito barulho, muito ruído, muito fala, você não consegue discernir a voz. Então tem momento que Deus fala para nós, assim, para, aquieta, analisa a situação, reveja a situação, observe tudo, quieto, e ouça o que eu vou te falar. E assim Neemias fez. E ali então ele examinou tudo, ele viu tudo, ele viu que realmente tinha muita coisa destruída. E ali então ele reuniu algumas pessoas, e então começaram o trabalho, começaram a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros, das portas. Ele dividiu o trabalho, algumas pessoas foram para um lado, outras pessoas foram para o outro, mas havia ali alguns homens que não acreditavam que Neemias pudesse reconstruir Jerusalém, não deram crédito nele. E esses homens, eles fizeram de tudo para parar a reconstrução de Jerusalém. Eles fizeram de tudo. Eles trabalharam contra Neemias, né? Eles eram do contra. E sempre vai ter alguém do contra. Sempre aparece alguém que é do contra, que vai falar para você não, que vai falar para você ser bobo, que vai falar para você larga a mão disso, que vai falar para você, para que você está fazendo isso? Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai chegar para você e querer te colocar no chão, querer parar o seu ministério, querer parar os planos de Deus para sua vida. Sempre alguém vai falar assim, olha, teu casamento não tem mais jeito, esse relacionamento já foi pro beleléu, olha, teu filho não tem mais jeito, mas que besteira. Olha, eu tenho testemunho, eu tenho que contar isso. Uma irmã, certa vez, ela resolveu fazer enfermagem. E o marido dela, nossa, amados, o marido dela colocou ela lá no chão. Ele falava, imagina que você vai conseguir, imagina que você vai dar conta de estudar, imagina que você tem capacidade para isso. Então assim, olha, o próprio esposo dela, falando para ela que ela não ia conseguir, que ela não ia dar certo. E ela estava com um problema no casamento, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque também eu conheço a história, do jeito que estava também estava difícil, mas eles se separaram, né? Eles não ficaram juntos. Mas quando eles ainda estavam juntos, ele fez de tudo para ela, para pôr ela lá embaixo. Mas aí ela olhou para Deus, ela ouvia as vozes que o Senhor falava, né? Para ela ir, para ela tentar, que ela ia conseguir. E ela disse, ela falou assim, olha, fui, tentei, busquei, fui ver, procurei informação
E ela conseguiu estudar, ela conseguiu se formar, ela é enfermeira, né? Hoje ela é enfermeira, trabalha na área de enfermagem, ela não está mais com essa pessoa, né? Infelizmente ou felizmente, né? É meio difícil falar isso aqui, mas é verdade. Ela hoje está assim numa situação bem melhor, e hoje ela sabe que ela é capaz, ela sabe que com Deus ela consegue, ela sabe que Deus capacita, ela sabe que quando Deus tem um plano, Deus tem algo, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar, Deus vai prover condições, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer. Então, nesse caso aqui, apareceram algumas pessoas aqui, que era Sambalate, Tobias, para ir contra ao trabalho de Neemias, né? Eles zombaram de Neemias, eles zombaram do povo, eles ficaram irritados. Aquilo que Neemias estava fazendo estava irritando eles. Então, eles representam o inimigo nosso. Sabe, aqueles que não querem que dê certo, aqueles que não querem que você dê certo, aqueles que não querem ver você progredir, não querem ver você crescer, não querem ver você sendo usado por Deus, não querem ver você reconstruindo a sua vida, eles não querem. Tem pessoas que infelizmente olham para nós e não desejam o bem, e quando vê que a gente está bem, tem inveja, tem ciúmes, queria ter a vida que a gente tem, então são usadas pelo inimigo para nos colocar no chão, são usadas pelo inimigo para nos destruir emocionalmente, para falar que a gente não consegue, para trazer para a gente uma autopiedade, para fazer com que a gente se sinta menor, desprezado. Infelizmente, existe muito isso, mas aí que tá, entra a prudência também. Que voz você vai ouvir? Esses homens, Sambalate, Tobias, eles não queriam ver Neemias prosperando, eles ficaram incomodados com aquilo, e eles fizeram várias coisas para impedir a reconstrução do muro, a reconstrução das portas, a reconstrução da cidade, um reavivamento no meio daquele povo. Eles fizeram. Teve um dia lá que eles estavam trabalhando tanto, e aí Neemias recebe uma mensagem, eram eles chamando Neemias para tomar um cafezinho. Olha, desce, vem tomar um café com a gente, vem conversar com a gente, vem bater um papo com a gente. Prudência, cuidado. Às vezes as pessoas que estão dando tapinha nas suas costas são as que mais te prejudicam. Às vezes tem pessoas que querem tomar um cafezinho, um chazinho com você, um almocinho com você para saber da tua vida. Às vezes tem pessoas que elas estão aí te fazendo perguntas, porque estão curiosas para saber como está a tua vida. Tem gente que fala, minha vida é um livro aberto. Gente, não é assim que funciona, não é desse jeito que tem que ser. Seja prudente, guarda, defenda a tua casa, defenda a tua família, defenda teu casamento, defenda teus filhos, defenda seus ideais, defenda seus sonhos, defenda seus projetos, defenda os propósitos que Deus tem para tua vida. Nós temos esse papel de defender aquilo que Deus deu para nós, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Defenda, a palavra diz, cuide para que ninguém roube a sua coroa. Isso quer dizer, cuide para que ninguém roube a sua salvação. Cuide para que você não perca a sua salvação de bobeira, porque tem pessoas que vão intervir, pessoas que vão querer te tirar do caminho, do propósito, pessoas que serão usadas por Satanás para roubar sua fé, para roubar sua esperança, para roubar sua expectativa, para tirar de você o amor que Jesus tem, para confundir a tua mente, confundir teus pensamentos, confundir a tua vida. Então acorda, pelo amor de Deus, para de dar ouvido para essas pessoas, usa de prudência. Quantas pessoas imprudentes têm perdido suas próprias vidas, têm tido vidas ceifadas, pessoas imprudentes que conhecem até mesmo a palavra de Deus e fazem tudo ao contrário, pessoas que são inteligentíssimas, mas estão caindo nas armadilhas do inimigo, porque não são prudentes. São inteligentes, mas não são prudentes. São ousados, mas não são prudentes. São corajosos, mas não são prudentes.
A coragem e a prudência caminha junto. Caminha junto. Então, pelo amor de Deus, Deus te dá um sonho, Deus te dá um projeto, vai levando aquilo, vai recebendo a orientação de Deus, vai seguindo a tua caminhada, vai falando com Deus. Se não tiver bom, vai ali. Amados irmãos, eu posso dar um testemunho para você. Tem coisas que eu passo aqui na minha casa, eu e meu esposo, que é só Deus quem sabe. A gente leva para Deus. Existem coisas que pessoas são usadas por Deus para nos abençoar. E eu sempre retorno falando, você não imagina, isso é uma resposta de oração. Porque eu orei, eu coloquei aquilo diante de Deus. E as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Às vezes de uma necessidade que nós estamos passando. E Deus levanta ali, nós estamos em oração. E Deus levanta a pessoa para nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer. Em oração, em provisão, em uma mensagem que eu recebo, um carinho de alguém, um mimo de alguém. Sabe, Deus, Ele é fiel, Ele conhece a minha essência, a tua essência. Deus está aqui comigo, está aí com você. Jesus se faz presente aqui, se faz presente aí, aleluia. Aleluia! Então tome cuidado. Ah, mas é só um cafezinho. Ah, é só um almocinho. Ah, é só um chazinho. Como, né? O Sambalate lá e o Tobias e o Gesem eram 3. Como eles mandaram uma mensagem para Neemias. Vem, vamos tomar um café, vamos tomar um chazinho, vamos conversar. Sabe, Neemias lá trabalhando, ajudando o povo, e Neemias lá sendo usado por Deus, e Neemias com uma missão importantíssima na mão dele. Você acha que Neemias parou o que ele fez para ir lá tomar cafezinho? Para ir lá bater papo? Não! Sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu não posso ir, eu estou fazendo uma grande obra. Ele quis dizer assim, ó, eu não posso ir, eu estou muito ocupado no momento. Eu estou cumprindo um propósito de Deus. Eu estou cumprindo algo que Deus colocou na minha mão. Então eu não posso ir agora. Eu não posso perder tempo com isso agora. Eu não posso. Depois que eu terminar a minha missão, quem sabe? Quem sabe? E depende de quem, com quem eu vou tomar esse café. Mas enquanto isso, enquanto você está fazendo uma obra, enquanto você está disposto num trabalho, enquanto Deus colocou algo na sua mão, tome muito cuidado, porque muitas pessoas vão querer tirar você do foco, muitas pessoas vão querer tirar você da rota, muitas pessoas vão querer desanimar você, muitas pessoas vão querer que você não conquiste, porque tem gente que quer o que você tem gente que quer fazer o que você faz e não é para aquela pessoa, ela não vai conseguir, mas infelizmente tem pessoas que são assim. Tem pessoas, pastora, mas puxa, é tão difícil ouvir isso. É difícil, mas é a realidade. É a realidade. Quantos seguidores você tem na sua rede social? E quantos verdadeiramente são teus amigos? Eu falo por mim, eu tenho mais de 1000 seguidores. Mas quantos realmente são meus amigos? Quantos eu posso contar realmente? Hein? Quantos? Quantas vezes eu já fui tentada a entrar numa rede social e seguir aquela pessoa só para saber da vida dela? Para ver o que ela faz, o que ela não faz? Tô aprendendo, porque eu sou tentada a isso, eu sou ser humano. Aí eu falo, para que isso? Vou perder mais tempo com o meu celular, mais tempo com rede social. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Sabe? Então, olha, vai lavar uma roupa, vai passar uma roupa, vai escrever alguma coisa, um livro, vai plantar uma árvore. Mas não perca tempo com pessoas que não querem teu sucesso. Não perca tempo com pessoas que te põem no chão. E você sabe quem são essas pessoas. Porque para nós Deus dá esse discernimento. Você sabe que tem pessoas que querem te ver bem. Mas você sabe que tem pessoas que têm inveja de você, ciúmes de você, que não querem que você prospere. Que vem com uma conversa fiada pra gente, mas no fundo, é tudo o contrário. É tudo ao contrário. Não é nada daquilo que tá falando pra gente. Não é nada. Então você sabe com quem você pode contar.
Você sabe com quem você pode falar. Você sabe com quem. E às vezes é só entre você e Deus. Muitas coisas na minha vida é entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Como eu acabei de dizer. Coisa que eu, meu esposo, nós vivemos, que é entre nós e Deus. Muita gente nem fica sabendo. Mas a resposta vem. A resposta ela vem. Porque Deus ouve a nossa oração. Sabe? Então Neemias estava lá trabalhando, reconstruindo uma cidade. Deus deu a ele a coragem para ele lá. Deus deu a ele a capacidade para ele cumprir esse propósito. Deus te deu, sabe, coragem. Deus te capacita. Sabe, Deus te capacita. Talvez você fale assim, pastor, eu estou passando um momento difícil, financeiro. Deus vai colocar algo na sua mão. Ora ao Senhor, fala, Senhor, o que eu posso fazer? Vai fazer bolo, vai vender. Vai fazer um artesanato, vai vender. Vai fazer alguma coisa. Sabe, pastor, eu estou passando por um momento difícil. Vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor de verdade. O nosso Deus é um Deus fiel. É o nosso, esse mesmo Deus que estava aqui com Neemias, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ah, mas as portas estão fechadas. Nossa, mas o nosso país, ai, o presidente, ai, o prefeito, ai, agora as chuvas, ai, agora essa nova onda de Covid. Amado, se a gente ficar olhando para isso, a gente não vai viver. Nós não vamos viver. O que nós podemos fazer para nos guardar, nós vamos fazer. O que cabe a nós vamos fazer, mas nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar construindo. Nós vamos continuar sonhando. Nós vamos continuar projetando. Nós vamos. E Deus vai abrir porta para você, porque Deus está falando comigo aqui que Deus vai abrir porta para pessoas que estão nessa live nessa manhã. Talvez você esteja aí com dúvidas, pensando, será que eu tomei a atitude certa? Será que eu fiz o certo? As coisas estão tão difíceis, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar umas coisas em prática e Deus manda te dizer, Ele vai abrir portas para você, você vai se surpreender, Ele vai trazer cliente para você, Ele vai abrir porta para você, Ele vai mostrar para você que você pode crer nele. Se você entrou nessa live, você está assistindo essa live, você pode crer e confiar que Ele é Deus na tua vida, que foi Ele que te trouxe aqui para que você ouça essa verdade. Não se distraia com as coisas do mundo, não se distraia com as más notícias, não se distraia com pessoas que não querem teu sucesso. Tenha coragem, mas seja prudente em tudo que você fizer. Tenha prudência, seja prudente em tudo que você fizer. Deus é fiel e eu te digo, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai fazer algo extraordinário. Eu estou sentindo aqui da parte de Deus. Ele vai fazer algo extraordinário. Ontem Ele fez algo extraordinário para mim. Aleluia. E Ele vai fazer para você, porque esse Deus que eu estou falando aqui, que está me arrepiando, está aí com você também. Você vai ter notícia e depois você vai me falar, olha, eu tomei posse da palavra, eu acreditei e Deus fez, aleluia. E Deus fez. Olha, Deus está movendo já. Deus está movendo. Eu creio nesse Deus. Não vamos ficar aí parados. Não vamos ficar, sabe, indiferente à situação de forma alguma. Mas nós não vamos deixar a situação nos derrubar. Nós não vamos deixar palavras de derrota nos derrubar. Sabe aquela palavra? Lascou, agora você está perdido, você não vai conseguir nada. Com esse tempo, nossa, com essas coisas que estão acontecendo, nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus que abre porta. O nosso Deus é Deus que traz à existência aquilo que não existe. E Ele fará isso por você, porque Ele tem feito isso por mim. Ele já tem feito grandes coisas, mas grandes coisas Ele ainda vai fazer. Então, coragem, mas alinhado com prudência. É o que nós aprendemos aqui. Coragem e prudência. Ele foi corajoso. Ele foi corajoso, mas ele também foi prudente. Ele se calou na hora que ele tinha que ficar quieto. Ele falou na hora que ele tinha que falar. E ele entendeu, reconheceu aqueles que não estavam do lado dele para aquela grande obra. E ele não perdeu tempo com aquelas pessoas. Não vou descer, não vou tomar cafezinho, não vou tomar chazinho agora. Eu estou fazendo uma grande obra.
Amém? Aleluia! É isso que Deus tem para nós hoje. É isso que o Senhor quer para nós hoje, para a minha vida e para a sua vida. Então, as chaves para essa semana, para 2022. O poder da decisão, eu decido. Ninguém vai decidir por mim, não. Eu decido. Não vou jogar nos outros responsabilidades que são minhas. Eu decido. Eu tenho um Deus que olha por mim. Então não vou falar assim, vou atrás do fulano para ver se ela decide, ele decide. Não, você pode pedir conselhos para pessoas que podem te ajudar. Oração, você pode pedir. Mas decisão é pessoal. E assumir os riscos é muito importante das decisões que nós temos. Então, o poder da decisão, o poder da fé, crer que o nosso Deus é maravilhoso, pode fazer infinitamente mais. Irmã Maria Luísa, Deus está entrando com a provisão agora. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está entrando com a provisão agora. Que Deus está visitando lá agora, irmã. Você sabe do que eu estou falando. Deus está indo lá. O médico dos médicos vai passar naquele lugar. O médico dos médicos vai colocar as mãos. O médico dos médicos, ele já vai declarar e decretar a vitória em nome de Jesus. Irmã Luísa, em nome de Jesus, eu creio. Receba isso nessa hora. Receba isso. Receba isso. O médico dos médicos está indo lá. O médico dos médicos está colocando as mãos. O médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, vai reverter essa situação. E vai ser para testemunho da glória dele. Para testemunho. Para testemunho. Para testemunho. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E ele continua operando milagres, sinais e maravilhas. E eu creio. Vai lá, Senhor, por favor. Para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, poder da decisão, poder da fé, o poder da coragem, vamos deixar essa preguiça de lado, vamos deixar esse desânimo do lado, coragem, lembra de Davi ali com Golias, coragem, tá? E hoje o poder da prudência. Amém? Então, para essa semana, ontem nós não tivemos a live, são 4 chaves importantes que o Senhor liberou sobre nossa vida. Para 2022, nós temos um ano abençoado, de sucesso, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica grudadinho com Deus e vai dar tudo certo. Fica grudadinho com Jesus, vai dar tudo certo, tá bom? Eu creio nisso. Vem a tempestade, vem o problema, vem a luta. Um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. E nós vamos seguindo o nosso caminho, vivendo com o nosso Deus, o nosso Pai, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Receba essa palavra nessa manhã, receba essa bênção, mas eu vou orar por você, né? Não vou deixar de orar por você de forma nenhuma, de jeito nenhum. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Recebe aí, não desiste, tá bom? Não desiste. Não desiste, tem muita coisa que vem para fazer a gente desistir, mas Deus vai te dar direcionamento de que você deve fazer. Você não precisa lutar com as suas próprias armas, tem coisa que é a oração e confiar em Deus, tá bom? Vamos orar? Eu não sei qual é a situação que você está passando, que você precisa, mas eu creio que o Deus que nós pregamos aqui, que nós semeamos nessa live, é o mesmo Deus que está te abençoando agora, te visitando neste momento. Vou orar por você e pela sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa sexta-feira, te agradeço por essa manhã, te agradeço por essa semana. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem aumentado a nossa fé, o Senhor tem nos ajudado a decidir, o Senhor tem nos ensinado a ser prudente. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que foram liberadas nessa semana, essas chaves que foram liberadas essa semana. Pai, como eu aprendi essa semana com o Senhor. Pai, eu quero colocar em prática e eu quero que essa pessoa que está me assistindo agora também coloque em prática, Senhor. O poder da decisão, o poder da fé, o poder da coragem, o poder da prudência. Senhor, nós queremos colocar em
prática, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a manter os olhos abertos em Ti. Nos ajuda a manter ouvidos espirituais para ouvir a Sua voz e discernir o que vem do Senhor, o que não vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, Jesus. E nesse momento, visite a cada um que nos assiste, Senhor. Visite cada um, Pai, que entrou nessa live e está recebendo essa palavra e essa oração. Visita cada lar, cada família. Visita a área profissional, sentimental, emocional, espiritual, saúde. Visite agora com teu poder, Senhor. Visite com teu poder e faz o sobrenatural, faz transformações. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus sobre nossa vida e que não importa se eu estou lá no vale ou se eu estou lá no monte, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos conduzir. Pai, eu creio, nós vamos declarar, Senhor meu Deus, que independente da situação ao nosso redor, nós estamos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu creio que hoje portas estão sendo abertas. Eu creio que hoje mudanças estão acontecendo. Eu creio que hoje pessoas estão sendo visitadas pelo médico dos médicos. Eu creio, Senhor, que Tu és o nosso advogado fiel. Eu sei que o Senhor é Deus, que não existe para Ti nada que seja impossível. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E nós cremos e vamos viver para testemunhar da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor sobrenatural sobre nossas vidas. Oh Deus, obrigado por estar conosco. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto assim. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por mais essa semana de live. E eu consagro ao Senhor o nosso fim de semana. Que seja um fim de semana abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês que entraram depois, né? Quando eu estava já pregando e não deu para parar para dar bom dia. Você que chegou no final dessa live, assiste essa live desde o começo. Deus vai falar muito com você nessa manhã. Obrigado por estar conosco, por dar crédito, né, à minha pessoa. Eu agradeço a Deus por isso. E eu quero realmente aqui ser um instrumento de bênção para a tua vida. Então recebe a tua bênção nessa manhã, receba mais desse amor que vem de Jesus, dessa paz que vem do Senhor Jesus, da alegria que vem do Senhor Jesus. Recebe isso nessa manhã, tá bom? Deus continue te abençoando. Se você quiser e se você puder, tira um print da pastora, coloca na sua rede social e marca, né, @pra.angelabeth, para a gente poder estar semeando essa palavra. Na verdade, nós estamos aqui semeando a palavra do Senhor. Esse devocional é uma semeadura, né? Uma semeadura, são sementes lançadas. E se você souber alguém que precisa ouvir essa palavra, então semeia na vida dela, manda essa setinha, que as pessoas venham ouvir mais e venham parar de dar ouvidos, né, a tantas vozes erradas e serem corajosos, mas com prudência, em nome de Jesus, tá bom? Tenha um excelente fim de semana. Deus continue te abençoando. Permitindo Deus, segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui para mais uma semana de devocional com o nosso Senhor e Pai, com o nosso Senhor Jesus e com o Espírito Santo, tá? Um forte abraço a você, um grande beijo e que a doce paz que vem do Senhor Jesus permaneça com você, na sua casa, junto com a sua família. Amém? Tchau, tchau. Até segunda, às 10 horas da manhã, se Deus assim permitir.